Pokémon Sun e Moon foram especialmente marcantes para mim, já que esses jogos marcaram o fim de um período em que eu estava extremamente interessado no mundo Pokémon, numa época bem mais simples, onde eu jogava muitas runs de GBA em um notebook todo ferrado da minha mãe. E é claro que nessa época eu acompanhava diversos canais como o do Stark, do Geração Power Up, ou você se lembra do Eti? Eu acompanhei toda a jornada desse maluco em Light Platinum. Mais ou menos ali, quando começaram a sair os vazamentos de Alola, eu fui deixando esse mundo Pokémon tão mágico de lado. Eu não sei apontar exatamente por que isso aconteceu, na época eu talvez só tivesse outras prioridades. Provavelmente outros gostos surgiram. Foi nessa época que eu me apaixonei pelo mundo de The Witcher. Acho que foi por aí que eu li o primeiro livro, O Último Desejo. No auge dos meus 11 anos, talvez eu tava achando Pokémon um pouco infantil, É engraçado isso. Após isso, periodicamente, eu revisitei alguns jogos de gerações antigas e revia alguns episódios do anime, principalmente relacionados a Kanto, já que eu sempre tive um apego maior a Kanto e a nostalgia é maior pra mim. Mas foi recentemente, há alguns meses, que conversando com um amigo que tem um apreço maior por esse mundo Pokémon, que me foi apresentado um novo personagem. Um personagem que me cativou tanto a ponto de reacender aquela vontade de explorar uma nova região, de fazer meu time com uma nova Dex e conhecer personagens carismáticos. Esse personagem é Guzma, um vilão que nem mesmo chega a ser o vilão principal do jogo. E, a princípio, ele pode parecer até um personagem meio bobo e idiota. No entanto, pode haver mais conexão aqui do que pensamos. Sun e Moon, como jogos, realmente tem temáticas predominantes relacionadas à família e amigos, mas também com o que faz esses laços, e como esses laços podem ser facilmente quebrados. Para uma franquia que sempre foi focada em batalhas em um mundo competitivo, sempre houve uma notável fuga ao mencionar especificamente temas mais sensíveis. Pokémon, no geral, parece sempre ficar no raso nesse sentido, nunca se aprofundando muito de fato. Mas sinto que aqui com Guzma é diferente, já que eu acho que, por mais que eles não tenham aprofundado tudo que eles podiam, eles foram bem eficazes em passar uma certa mensagem aqui. Guzma é o líder e fundador da Team School, é o clássico time malvado de Pokémon. Nós encontramos eles muitas vezes ao decorrer da história, e eles estão principalmente incomodando pessoas e roubando Pokémons raros ou até berries. E como a Team School é a equipe malvada clássica, Guzma é o chefe malvado clássico. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes, já que o principal Pokémon de Guzma é o Golisopod, que por si só cria uma dinâmica interessante. Veja bem, sua pré-evolução, o Impod, ela é esse carinha que é minúsculo e fracote, é a base da cadeia alimentar, que tem pavor até mesmo da sua própria sombra. E depois de passar por todo tipo de dificuldade, ele finalmente acumula experiência suficiente para evoluir e fisicamente se torna uma monstruosidade grande, forte e imponente, que agora é temido por todos. Mas ainda assim, mentalmente não está aclimatado a essa realidade. Então por dentro, Golisopod e Impod ainda são o mesmo Pokémon assustado, que no final das contas sempre vão usar sua passiva, seja o Imps Out ou Emergency Excite, que por mais que tenham nomes diferentes, ambas têm a mesma função, fugir quando as coisas começam a dar errado. E ao decorrer desse vídeo, você vai ver que esse Pokémon se conecta muito com o personagem de Guzma em geral. Podemos visitar a casa de Guzma na Rota 2. Você pode falar lá com o pai dele. E o que ele fala são falas até que bem sérias. Sérias demais até para um jogo de Pokémon. É bom que as crianças vivenciem suas próprias jornadas, mas fugir sem nem mesmo dizer uma palavra aos pais é outra coisa completamente diferente. Tentei endireitar aquele garoto, mas quando fiz, fui eu quem apanhei. Mesmo por si só, essa é uma frase que dá uma implicação de que o relacionamento de Guzma com seu pai era tenso. No entanto, essa declaração se torna ainda mais assustadora quando você examina a casa mais a fundo. O jogo nos faz questão de descrever um grande número de tacos de golfes quebrados e tortos na bolsa. Quando você passa pelo antigo quarto de Guzma, o jogo tem o cuidado de nos mostrar quase todos os troféus dele. E são todos de prata ou bronze, mas nenhum de ouro. Embora sejam só detalhes a princípio, ele continua sendo uma parte muito importante do personagem de Guzma. Então tenha isso em mente para mais tarde. Embora seja possível juntar as evidências de que Guzma provavelmente foi abusado fisicamente por seu pai, o jogo vai um passo além. Pluméria, a mão direita de Guzma, nos diz em um confronto. Veja, Guzma, ele realmente gosta da presidente. Ela é a única adulta que pareceu ver o quão forte ele era. A tal presidente é Lusamine, que de fato é a grande vilã do jogo, que tá só usando o Guzma pra fazer objetivos menores. Mas já chegamos lá. O ponto aqui é que ela é a única que viu Guzma por sua força, o que implica que nem mesmo o próprio pai acreditava nele. E para uma criança, um pai descrente ou um que ignora seus sucessos pode ser incrivelmente prejudicial ao seu senso de autoestima no futuro. Com todas essas declarações, fica dolorosamente óbvio que o pai de Guzma era uma influência tóxica quando ele era jovem, mas a duração desse abuso permanece vaga. Eu estou falando a palavra abuso nesse vídeo, e sim, talvez seja uma palavra muito impactante para se usar para falar de um personagem de Pokémon. Como eu disse, essa obra sempre fugiu de temas como esse, mas eu sinto que nesse caso, a existência de Guzma é para tratar desses assuntos de uma maneira narrativa, e por mais que isso não seja totalmente explícito à nossa cara, de fato está lá.
Eu acho que uma boa maneira de falar sobre isso é falando sobre o que é o abuso de fato. Ele é um círculo, que geralmente decorre de traumas anteriores que se manifestam na pessoa presente, repetindo as ações de seu agressor. O abuso é principalmente devido à necessidade de poder ou controle. Na maioria das vezes porque o agressor se sente inseguro consigo mesmo que não diga nada. Eles atacam os outros porque alguém fez isso com eles. E mesmo que seja temporário, isso os faz se sentir melhor depois. A vítima em si nunca é culpada aqui. É o agressor que escolhe agir de uma forma que é prejudicial. Isso não quer dizer que tal comportamento seja correto de forma alguma, mas no caso de Guzman, faz sentido. Guzman, que foi ferido e abusado repetidamente por seu pai, agora é mostrado no jogo atual como alguém que faz exatamente a mesma coisa com os outros. Ele se tornou um monstro tão grande quanto aqueles que ele temia no passado, igual um certo Pokémon. Outro fato é que, psicologicamente, como mencionado antes, as vítimas de abuso muitas vezes repetem os comportamentos dos agressores, quer percebam ou não. Se Guzman foi abusado fisicamente por seu pai, não seria nenhuma surpresa ver Guzman ser fisicamente violento. E de fato, vemos Guzman sendo fisicamente violento. Algo peculiar é que toda vez que você o derrota em uma batalha Pokémon, Guzman fala: "Se você não tiver sucesso na primeira vez", deixando a frase incompleta. Guzman, o que há de errado com você mesmo? É mais uma frase que ele fala no jogo e pra si mesmo. Isso não parece uma frase que ele mesmo inventou. Para alguém com tanta arrogância e egocentrismo como Guzman, essa declaração é muito direta e acusatória. Parece altamente fora do personagem. Até você juntar isso com tudo que falamos até aqui. Isso é algo que provavelmente seu pai vem dizendo a Guzman durante toda a sua juventude, a ponto de qualquer tipo de fracasso no presente, até mesmo algo banal como perder uma batalha Pokémon, deixa-o furioso. Agora, a raiva como emoção raramente é uma que você sente o tempo todo. Na verdade, ela é frequentemente chamada de emoção secundária, o que significa que é uma reação ou uma emoção lateral a um sentimento muito maior em jogo, como vergonha, culpa, estresse, desamparo ou perigo. Isso pode se intensificar em vítimas de abuso, fazendo com que a raiva se torne uma espécie de reação imediata a qualquer tipo de ameaça contra elas. O mangá especial de Sunimon, em particular, leva isso a níveis absolutamente assustadores. Este segmento é curto, ocupa apenas 2 páginas, mas é assustador e implica muito quando olhamos para o contexto. Guzman, tendo perdido em uma batalha Pokémon, imediatamente começa a bater a cabeça no chão a ponto de sangrar e ter pedaços de vidros presos na testa por causa do óculos de sol quebrado. Isso de forma alguma é uma reação saudável à perda ou fracasso. É um mecanismo de defesa especialmente prejudicial ao lidar com isso. O fato de que Guzman precisa bater a cabeça pelo menos 4 vezes antes de que um dos membros do Team Skull venha o impedir, isso implica em 2 coisas. Ou o membro da Team Skull ficou chocado ou com medo demais para não intervir no início, ou pior ainda, não é a primeira vez que ele faz isso. Mas acredite ou não, a reação de Guzman ao fracasso é outro sintoma de abuso. Com todos esses elementos, é fácil linkar que o motivo de todo esse abuso de Guzman é o fato dele não ser bom o suficiente. Lembra os troféus de bronze e prata? Ele nunca foi o primeiro. Vítimas de abuso, similarmente, muitas vezes congelam ou entram em colapso ao pensar em fracasso, ou algo similar que desencadeou o abuso, seja por um pequeno erro da parte delas, pela qual elas podem ou não ser responsáveis. Essas pessoas frequentemente terão uma forte reação a isso, porque elas foram condicionadas a acreditar que qualquer fracasso ou erro é recebido com punição, seja emocional, mental ou física. Impulsionado por esses fracassos, é muito fácil para Guzman cair nessa mentalidade de precisar ser o melhor. E é por isso que ele se vangloria tanto de ser o grande e mau Guzman, um dos treinadores mais fortes das ilhas, que só vence treinadores mais fracos e se compara a ser melhor do que todos ao seu redor. Esse é um mecanismo de defesa que ele tem. E agora, para entender isso, sinto que uma definição adequada é necessária. O termo mecanismo de defesa tem sido usado muito mais frequentemente hoje em dia. Isso é bom. Aprender e entender sua mente é sempre uma coisa boa. No entanto, é sempre adequado lembrar-se exatamente a que ele se refere. O mecanismo de defesa, conforme explicado pela Associação Americana de Psicologia, é o seguinte: na teoria a psicanalítica clássica, um padrão de reação inconsciente empregado pelo ego, o senso de racionalidade de uma pessoa, o equilibrador entre os desejos básicos do índice e a consciência moral do superego, para se proteger da ansiedade que surge do conflito. Em teorias psicológicas mais recentes, os mecanismos de defesa são vistos como meios normais de lidar com problemas cotidianos e ameaças externas, mas o uso excessivo de qualquer um ou o uso de defesas imaturas, por exemplo, deslocamento ou repreensão, ainda é considerado patológico, também chamado de mecanismo de fuga. Simplificando, um mecanismo de defesa é como seu cérebro tenta racionalizar ou reagir ao conflito indutor de ansiedade entre seus desejos imediatos e seu senso de certo e errado, entre outras coisas. Muitas vezes essas defesas são inconscientes, nem percebemos que estamos fazendo isso. Como você pode imaginar, no entanto, seu cérebro se lembra de traumas ou abusos passados que você pode ter sofrido. Anna Freud, filha de Sigmund Freud, expandiu as teorias de seu pai. Listou alguns desses mecanismos de defesa que pessoas usam. Algum deles você provavelmente já fez ou ouviu falar antes, como
evitação, projeção, racionalização, negação e substituição. Guzman emprega vários desses mecanismos de defesa em resposta ao seu abuso. Um dos maiores que ele faz é o deslocamento, onde você transfere seus sentimentos ou pensamentos negativos para outras pessoas. Muitas vezes, aquelas que vemos como mais fracas ou impotentes. Uma das emoções negativas mais comuns com as quais isso acontece é, coincidentemente, a agressão. Guzman no anime é frequentemente descrito como apenas derrotando treinadores mais fracos. Ele está bravo com o abuso que sofreu nas mãos de seu pai, de não ser bom o suficiente, e transfere isso para derrotar treinadores que ele pode derrotar e se autodenominar invencível, coisa que ele não é. Evitar é outro mecanismo de defesa que ele tem. Em vez de tentar novamente se tornar um capitão de prova, como Kukui, ou participar do desafio da ilha, um sinal legítimo de força, Guzman recua, descarta e quebra a tradição ao evitá-lo, porque sabe que não terá sucesso. Tudo isso se acumula em seu maior mecanismo de defesa, o complexo de superioridade. Definido novamente pela Associação Americana de Psicologia, um complexo de superioridade é uma opinião exagerada das próprias habilidades e realizações que derivam de uma supercompensação por sentimentos de inferioridade. Quem Guzman se propõe a ser? O grande Guzman mal, a destruição em forma humana. Isso parece bastante arrogante, e realmente é. Combinado com os outros pontos que eu já citei, como a incapacidade de lidar com falhas de sua parte, menosprezar constantemente seus oponentes, precisar ser visto como o melhor parece nos dar a ideia muito sólida de que Guzman tem um complexo de superioridade para lidar com seus abusos anteriores. Isso, em combinação com sua raiva e propensão à violência, não é uma mistura muito boa. Então Guzman é um caso perdido? Alguém sem solução? Não. Veja, foi provado várias vezes que nossos cérebros são programados para reconhecer padrões similares. É por isso que observar as nuvens é divertido, e é por isso que vemos rostos de pessoas em lugares aleatórios. É também por isso que é de partir o coração quando pessoas que foram abusadas voltam ao mesmo padrão de seus agressores, seja estando com outra pessoa abusiva ou copiando suas ações para corresponder ao que foi infligido. Elas estão repetindo o que foi feito a elas. Então Guzman foi abusado por seu pai, verbalmente degradado, possivelmente espancado, e recebeu um complexo de superioridade para compensar isso, além de todo o coquetel de problemas decorrentes disso. E no momento que ele se libertou das garras do seu pai e conseguiu fugir sozinho, a quem ele acaba recorrendo? Dosamine, uma mulher que o usa como um peão para promover seu objetivo, outra pessoa em posição de poder sobre ele. É verdade que, embora não vejamos muitas interações dela com Guzman, dadas suas declarações diretas, a maneira quase irritada com que ela fala sobre ele e seu ponto de vista em geral sobre a influência de Nihilego, podemos provavelmente supor que ela só o mantém por perto porque é útil para ela e nada mais. É essencial entender o que levou Guzman de volta a outra situação de abuso. Lembra da declaração de Pluméria antes? Para alguém como Guzman, que foi dito que ele nunca foi bom o suficiente, que só desafia treinadores mais fracos e evita o verdadeiro teste de força, ter um adulto pode significar alguém semelhante a uma figura materna ou parental, algo que lhe faltou por quase toda a sua vida, dizendo que ele é um treinador forte. Isso deve ter parecido como uma dádiva divina para Guzman. Pluméria continua dizendo que ele realmente gosta dela. Dado o comportamento de Guzman e como ele interage com as pessoas, eu posso facilmente ver isso se traduzindo em Guzman fazendo o que ela pede a ele por causa desse elogio, ponto de pular em um buraco de minhoca alienígena atrás dela. Ele está desesperado por qualquer tipo de validação genuína de suas habilidades, mesmo que a pessoa de quem ela vem não seja exatamente uma boa pessoa. Eu nem preciso dizer que você cumpriu uma lista inteira de tarefas para outra pessoa só porque você não tem uma validação básica, e a pessoa para quem você está fazendo essas coisas faz você se sentir especial, não é como um relacionamento adequado funciona. Então, Guzman foi abusado durante a maior parte de sua vida, recaindo aos padrões semelhantes de abuso e lidando com um complexo de superioridade, raiva não tratada, mecanismos de defesa prejudiciais e uma necessidade severa e desesperada de ser validada. E ainda assim, há alguma esperança para ele. Guzman não é totalmente mal, e é por isso que esse personagem é tão exótico pra mim. É por isso que ele se torna tão interessante. Na verdade, ele é bem humano. Podemos ver que, até durante o jogo, Guzman realiza atos, sim, benevolentes, podemos dizer assim. Como, por exemplo, a própria Teen School. Por mais que ela seja um bando de delinquentes, ainda assim é um lugar onde Guzman está acolhendo jovens que, teoricamente, são fracassos do ponto de vista de Alola. Ele está acolhendo jovens desamparados e dando, de certa forma, uma casa pra eles. Mesmo que não seja a casa mais saudável do mundo, ainda assim é uma casa. No final das contas, podemos ver que há uma luz positiva nisso tudo. Perto do fim dos jogos e em várias mídias, como no anime e no mangá, Guzman é mostrado formando conexões com as pessoas e tentando alcançá-las e superar seus traumas. É isso que me faz gostar tanto desse personagem. É claro, ele é um poço de carisma e ainda usa o Golisopod, que é um Pokémon iradíssimo, mas, acima de tudo, ele é esse personagem humano. Tudo que eu quero falar nesse vídeo aqui, eu não tenho palavras pra expressar o quanto eu me identifiquei com esse personagem. Se você se identifica em algum grau também, e se você se identifica com algum dos temas que foram abordados aqui no vídeo, sinta-se à vontade para compartilhar suas experiências nos comentários. E lembre-se de uma coisa muito importante: cuide da sua saúde mental. Afinal de contas, nenhum de nós somos perfeitos, não é?
tanta frequência e não me dedico tanto a esse mundo mágico. Mas por muito tempo, durante um bom tempo da minha vida, um tempo que eu tava bem mal, eram os amigos que eu tinha. Eram aqueles bichinhos fofos e aqueles canais do YouTube que eu assistia. Eram minha companhia para passar o tempo. Como é que essas memórias podem ser tão emocionantes? Obrigado por ter visto até aqui.